Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição. Vamos juntos conferir os principais destaques internacionais da última semana. Após a publicação de vários e-mails do criminoso sexual Jeffrey Epstein, nos quais assegurava que o presidente americano Donald Trump estava a par de suas atividades, o presidente acusou os democratas de tentarem desviar a atenção de outros assuntos, inclusive o prejuízo causado pelo fechamento do governo. Em outro e-mail de abril de 2011, Epstein disse para a ex-companheira Ghislaine Maxwell: "Quero que você perceba que o cachorro que ainda não latiu é Trump." Em uma publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que os democratas estão tentando ressuscitar novamente a farsa de Jeffrey Epstein, porque farão qualquer coisa para desviar a atenção do quão mal eles lidaram com o fechamento do governo e tantos outros temas. O republicano se referiu à paralisação orçamentária de 43 dias nos Estados Unidos que ele atribui aos opositores. E acrescentou que os democratas custaram ao nosso país 1,5 trilhão de dólares, com suas recentes artimanhas de fechar o país de forma cruel, colocando muitos em risco. E eles devem pagar um preço justo por isso. Em uma coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca afirmou que Trump não fez nada de errado. Esses e-mails não provaram absolutamente nada, além do fato de que o presidente Trump não fez nada de errado e que ele sempre disse que era de Palm Beach, assim como Jeff Epstein. Epstein era membro do Mar-a-Lago até que o presidente Trump o expulsou, porque ele era um pedófilo e um crápula. O Departamento da Justiça do governo Trump encerrou o caso há 4 meses, anunciando que não havia mais informações a serem compartilhadas. Mas os democratas querem forçar uma votação para obrigar a divulgação de todos os arquivos do caso Epstein. O Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para Refugiados lançou uma campanha para ajudar os refugiados e deslocados no inverno, que, devido aos cortes de financiamento para ajuda humanitária, vão enfrentar o frio sem proteção. A agência da ONU da Acnur alertou para os milhões de refugiados e deslocados internos que já estão sentindo a queda de temperatura e que vão enfrentar inverno rigoroso sem o apoio suficiente. O Acnur, ao garantir que este é um dos momentos mais importantes de angariação de fundos da agência, lembrou ainda que vários governos reduziram, em 2025, a ajuda humanitária dada pelas agências de defesa dos direitos humanos. A agência da ONU adiantou alguns dos locais no mundo que mais preocupam as equipes de ajuda humanitária, afirmando que, em muitos casos, apenas algumas dezenas de dólares fazem diferença para as famílias atingidas. De acordo com o Acnur, no Oriente Médio, a situação continua extremamente frágil, pois mais de 1 milhão de sírios conseguiram regressar ao país depois da queda do regime de Bashar al-Assad no final do ano passado, mas muitos encontraram casas destruídas por anos de guerra e combates. As emissões globais de CO2 provenientes de combustíveis fósseis vão atingir um recorde em 2025. A informação foi revelada em uma pesquisa publicada na última semana, que também alerta que manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus, como foi estabelecido no Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, pode ser impossível. O relatório anual Global Carbon Budget estuda as emissões de CO2 causadas pela atividade humana e relaciona esses dados aos limites estabelecidos no Acordo de Paris. As emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis serão 1,1% maiores em 2025 do que no ano anterior. Este ano, as emissões de petróleo, gás e carvão provavelmente aumentaram, elevando o total para um recorde de mais de 38 bilhões de toneladas de CO2. Para limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, mais de 170 bilhões de toneladas adicionais de CO2 precisam ser evitadas. Isso equivale a 4 anos de emissões na taxa atual, tornando praticamente impossível atingir a meta estabelecida no Acordo de Paris. Os Estados Unidos e a União Europeia registraram um aumento nas emissões, em parte devido à maior demanda por aquecimento durante os meses mais frios do inverno. Na China, as emissões de combustíveis fósseis permaneceram praticamente inalteradas este ano, enquanto na Índia o aumento das emissões de CO2 foi limitado em comparação com os últimos anos. O estudo, publicado na revista Earth System Science Data, indica que 35 países conseguiram reduzir as emissões,
sem prejudicar o crescimento econômico. No ano passado, a tuberculose matou mais de 1.200.000 pessoas. O número foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Vamos ver. A tuberculose continua sendo a principal causa de morte por doenças infecciosas no mundo. Em 2024, matou 1,23 milhão de pessoas, afirmou a Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, alertou que os recentes avanços na luta contra a doença são frágeis. A organização destaca que as mortes devido à tuberculose caíram 3% em relação a 2023, enquanto os casos diminuíram quase 2%. Despite all this good news, apesar de todas essas boas notícias, progresso não significa vitória. A tuberculose matou mais de 1,2 milhão de pessoas em 2024, o que para uma doença que é evitável e curável é simplesmente inconcebível. Além disso, os cortes no financiamento de ajuda internacional em muitos países de baixa e média renda ameaçam reverter os ganhos arduamente conquistados que vemos no relatório hoje. gains we see in today's report. O financiamento para o combate à tuberculose está estagnado desde 2020. No ano passado, 5,9 bilhões de dólares estavam disponíveis para prevenção, diagnóstico e tratamento, muito aquém da meta de 22 bilhões de dólares anuais até 2027. Segundo Tedros, um dos principais fatores que impulsionam a doença é o uso do tabaco. As pessoas que fumam têm 2 vezes mais probabilidade de desenvolver tuberculose. O Google anunciou um investimento de 6 bilhões e 400 milhões de dólares na Alemanha, o maior até agora nesse país europeu que busca se atualizar na corrida pela inteligência artificial. Essa quantia equivale a 33,7 bilhões de reais. O gigante tecnológico americano quer investir em mais infraestrutura de inteligência artificial, capacidades em nuvem e crescimento econômico no país, declarou em entrevista Philipp Justus, diretor do Google Alemanha. Segundo o executivo, o plano vai garantir cerca de 9 mil empregos por ano até 2029. Após o anúncio da construção de uma fábrica de inteligência artificial pela Deutsche Telekom e pela americana Nvidia, trata-se de um novo investimento maciço em uma economia alemã que perde competitividade no setor digital. O Google quer construir um segundo centro de dados para a infraestrutura em nuvem na Alemanha, que entrará parcialmente em funcionamento no segundo trimestre de 2027. A gigante americana também pretende ampliar o primeiro centro inaugurado em 2023 em Hanau, nos arredores de Frankfurt. A companhia americana prevê ainda ampliar 3 das suas 4 sedes na Alemanha. 3 astronautas chineses retornaram à Terra na última sexta-feira, após mais de 6 meses na Estação Espacial Tiangong e alguns dias de incerteza devido aos danos sofridos pela nave de retorno, de acordo com a televisão estatal. Imagens divulgadas pelo canal estatal CCTV mostram o momento que a cápsula que transportava os 3 homens da missão Shenzhou 20 pousou na Mongólia Interior, no norte do país. A volta do trio foi cercada de dúvidas, com alguns dias de tensão devido aos danos sofridos pela nave de retorno. Prevista para o dia 5 de novembro, a viagem rumo à Terra foi adiada, após a detecção de um possível impacto de pequenos detritos espaciais no transporte. Para evitar qualquer risco, eles voltaram para casa com outra nave, a da missão Shenzhou 21, com a qual a tripulação que os substituiu chegou no início de novembro à estação Tiangong. O programa espacial chinês é o terceiro a colocar humanos em órbita depois dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. A China está excluída da Estação Espacial Internacional desde 2011, quando Washington proibiu a NASA, a agência espacial americana, de colaborar com Pequim. Desde então, a China tenta incorporar outros países ao seu programa espacial e, em fevereiro, assinou um acordo com o Paquistão, seu aliado tradicional, para recrutar os primeiros taikonautas estrangeiros. Um tribunal no sul da França ordenou que uma tutora mantenha o seu gato dentro de casa, depois que um vizinho reclamou que o felino invadia o seu jardim. A decisão causou polêmica, principalmente entre defensores dos direitos dos animais. Uma ordem judicial ordenou que esse gatinho francês não pode sair de casa. A decisão ocorreu após um vizinho processar a tutora de Remy, porque o bichano pulava para o seu jardim. Fui condenada em primeira instância pelo Tribunal Judicial de Béziers a pagar 1.250 euros. 450 euros por danos e prejuízos ao meu vizinho porque meu gato o impede de desfrutar de seu quintal e a pagar 800 euros de honorários advocatícios.
Além da invasão, o gato é acusado pelo vizinho de causar danos ao jardim de sua casa. É muito fácil para ele. É um gato, trepa com muita facilidade, salta muito alto. Então vai para o outro lado. E é isso que incomoda muito meu vizinho. Dominique Valdez não quis recorrer devido ao custo do processo. A tutora pensou que com a primeira condenação, o assunto ficaria encerrado. Mas recentemente recebeu outra intimação judicial. A sentença foi clara. Remy tem de ficar dentro de casa. Eu vejo isso como uma injustiça, sinceramente. Quando ouço as notícias, penso, ser condenada a pagar 1.250 euros por isso, sinceramente é de enlouquecer. O caso é polêmico e também preocupa as associações de defesa dos animais. Receio que essa decisão judicial crie um precedente e que todos os tutores sejam obrigados a amarrar seus gatos para que não vão à casa dos vizinhos. Deveria ser anulada, porque não está em conformidade com o Código Rural e com a atividade de um gato. É normal que um gato passeie um pouco pelos arredores da sua casa. Enquanto o debate perdura, Remy segue em prisão domiciliar. E olha só, um robô dançarino e um simulador de direção estão em exibição no Web Summit anual de Lisboa, onde líderes globais de tecnologia se reúnem para discutir inteligência artificial e startups. Ao longo de 4 dias, o evento na capital portuguesa, apelidado de Davos para Gix, deve receber mais de 70 mil visitantes de 150 países, em busca das últimas novidades em computação quântica ou robôs humanoides. É um futuro interessante. Eu diria, no espaço de 5, 10 anos, já vai começar a haver robôs domésticos, por exemplo. Robôs que vêm nos substituir as nossas tarefas diárias. Ainda há bocado já me estavam a perguntar se um robô faz o jantar, por exemplo. De acordo com os organizadores, o Web Summit de Lisboa, o grande encontro anual da economia digital, conta com 2.500 startups e 1.000 investidores. A Universidade de Lisboa também desenvolveu e apresentou um robô. O objetivo é depois de levar estes robôs a competições, como a RoboCup, por exemplo, onde este software que nós andamos a desenvolver é testado. Isto é um início para, num futuro ainda distante, conseguirmos ter robôs em casa, ajudar as pessoas talvez mais idosas, não têm pessoas em casa que as possam ajudar e ter assim uma ajuda. Outro destaque do evento é o simulador de direção desenvolvido pela IBM para a Ferrari, com suporte de inteligência artificial. O que é mais interessante é os dados que ele está a gerar para alimentar então o modelo, e este modelo, com base nestes dados que são gerados, então faz este performance review, que as pessoas podem então rever e ter em consideração os vários pontos a melhorar para cada vez ter uma performance melhor a cada volta que fazem. A Microsoft roubou a cena com o anúncio de um centro de dados de inteligência artificial de 10 bilhões de dólares, aproximadamente 53 bilhões de reais, que vai construir em Portugal com a empresa britânica Nscale. Em um comunicado, a empresa classificou o projeto como um dos maiores investimentos em capacidade de computação de IA na Europa. Um gruyère maturado por 18 meses ganhou o prêmio de melhor queijo do mundo no World Cheese Awards, que é entregue em Berna após uma acirrada competição entre mais de 5.000 queijos de 46 países. O gruyère vencedor, que um membro do júri descreveu como perfeito e inesquecível, foi produzido na queijaria de montanha Vorderfutgen, na região pré-alpina de Gunstricht, entre Berna, Freiburg e Thun. A queijaria é especializada na produção de gruyère, com denominação de origem protegida. É uma grande honra e estou simplesmente encantado. Esta foi a primeira vez que o World Cheese Awards, criado pela British Guild of Fine Food em 1988, foi realizado na Suíça, um país que já havia vencido a disputa 5 vezes antes desta edição.
O júri, composto por 265 especialistas de várias partes do mundo, degustou 5.244 queijos de 46 países. Acho que a graça está na enorme variedade de queijos. Temos queijos bem jovens, azuis, duros. Temos todos os tipos. Isso torna tudo muito interessante. E quando você pensa que seu paladar está um pouco cansado, surge um queijo que surpreende. Essa é a graça do World Cheese Awards. A próxima edição do World Cheese Awards será realizada na cidade de Córdoba, no sul da Espanha. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado e até mais.